palavra está a brilhar. Terceira de Deus a nos dar. Terceira de Deus responder. Terceira o anjo vai buscar você. Terceira de Deus a nos dar. Amém. Você, Senhor, irmão, faz palmas bem abertas. Jesus, capaz do Senhor, amém? Amém. Todas as nossas Bíblias, Santo Evangelho de Jesus Cristo ao relato de Lucas. Aleluia, Deus. Graças a Deus, toda a honra e toda a glória ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lucas capítulo 5, a partir do seu verso de número 30. As nossas orações apresentam o jovem Jonathan e Beatriz, que aceitaram Jesus há uns, na esquina aqui, né? Uns 15 metros da igreja. Você está hoje? Hã? Hoje não. Agora. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Jonathan, tava duas crianças que vão passar aí. Um menino e uma menina muito grande assim. Jonathan e Beatriz. Ao me abordarem para pedir o horário, né? Eu já não pude deixar de aproveitar a oportunidade. Amém? Lucas capítulo 5, versículo 30. E nos diz o Evangelho: e os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? E Jesus, respondendo, disse-lhes: não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Versículo 32. E eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Fecha os teus olhos. Senhor, pelo poder da tua palavra, Deus, me guia e me conduz, Senhor, para alimentar, Senhor querido, a tua noiva. Em nome de Jesus Cristo, que seja a sua plena vontade, Senhor. Não o que queremos, mas o que precisamos. Com a janela do céu aberta, Senhor, toca em cada coração, e os corações mais endurecidos e as mentes mais dispersas possam receber o teu evangelho, a tua palavra. Opera, Senhor, de maneira sobrenatural. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia, Diante Deus. do Evangelho de Lucas, e a mensagem a qual o Senhor tem me revelado. Estou um pouco fraco na voz, porque pregar todo dia não é brincadeira, né? Às vezes 2, 3 vezes ao dia. Essa é a dura missão de um escolhido, né? Fazer o querer de Deus antes em tempo e fora de tempo. Quando Deus escolhe alguém para viver só da obra, não tem para onde correr. É obra o dia inteiro, né? Às vezes só dorme lá para de madrugada e olho lá. Mas no tema central, o Evangelho de Lucas, nós vemos Jesus Cristo, o Salvador perfeito da humanidade. O que a igreja precisa saber hoje e aplicar no seu meio é que Jesus Cristo está sempre com foco nos olhos daqueles que necessitam. E afinal de contas, quem aqui não necessita da graça dele? Todos nós necessitamos, muito mais os que estão fora desse âmbito de 4 paredes.
Só que ao longo da mensagem, você vai entender o que Jesus quer falar comigo e com você. No título, a vocação de Levi, conhecido como Mateus. A Bíblia nos relata que Levi ele faz um grande banquete em sua casa. E havia ali uma multidão, que era grande, de publicanos, e outros estavam com eles à mesa. Só que sempre tem por perto aqueles que não estão interessados, aleluia, em viver o propósito de Deus, mas eles estão interessados em ficar observando para assim proferir críticas. E no dia de hoje não é diferente. Tem alguém que quer trabalhar para o reino de Deus avançar? Não tem. Mas publicanos, fariseus e saduceus para ficar observando o agir de Deus para depois criticar, está cheio. Hoje em dia a gente não vê quem quer colocar um arado e entrar no plano perfeito de Deus. Nós vemos pessoas que querem pedir, pessoas que querem ganhar, como foi dito no testemunho. Nós queremos ir atrás do que nós queremos, mas muitas das vezes nós queremos entender o que Deus deseja de nós. E nessa noite, Jesus vai falar para mim e para você, no propósito do Evangelho. Jesus, no capítulo 1, ele vem trazer certeza sobre os ensinamentos recebidos. E o ensinamento aqui nessa noite não poderia deixar de ser cristocêntrico, a qual Cristo é o centro, a qual Cristo é o fundamento, a qual Cristo é o centro da vontade da igreja. Nessa noite, no versículo 30, esses discípulos, aleluia, que estavam, aleluia, murmurando, aleluia, os escribas que estavam murmurando com os fariseus, aleluia, contra os discípulos de Jesus, eles vêm fazer uma pergunta: por que eles comem e eles bebem com publicanos e pecadores? Irmãos, o que tem de falta de sabedoria hoje em dia não é brincadeira. O que resta nos nossos púlpitos é a ignorância. Só que muitos não sabem o significado verdadeiro da ignorância. Se alguém ousa de arrogância, ele fala: tu é ignorante. Mas quando pergunta como ignorante, por quê? Não sabeis que ignorantes são os desprovidos? Não sabeis que ignorantes são aqueles que não têm formação, não têm sabedoria? Os ignorantes são aqueles que por falta de interesse não buscam e não obtêm informação. Se eles não têm informação, eles são desprovidos. E os desprovidos são conhecidos como ignorantes. Mas nessa noite, Jesus Cristo me traz aqui para dizer: não devemos ser ignorantes e muito menos desprovidos acerca do trabalhar de Jesus. Há muitas almas necessitando das portas afora. Eu e você não podemos fazer vista grossa. Temos que levantar e trabalhar como Jesus deseja. Aí Jesus, ele vem nos dizer no versículo 30, porque o evangelho aqui não é de Lucas. Lucas não tem evangelho nenhum. Ele relatou, mas é o evangelho segundo Jesus. Então não é o evangelho de Lucas, o evangelho é de Jesus que Lucas está retratando. No versículo 30 a gente está vendo aqui a crítica dos religiosos. No nosso meio tem religiosos, aqueles que pensam que são cristãos, mas eles estão usando de religiosidade. Cristo não quer crente religioso. Cristo quer crente de intimidade. Cristo não quer crente que fica ali naquele mecanismo religioso todo dia. Eu vou no culto porque eu não tenho nada para fazer. Eu vou ali ver o que Deus tem para falar. Eu vou observar para ver se alguém vai errar. Eu vou ficar ali em oração contrária para quem sabe assim ver se erra alguma palavra ou se prega heresia. Jesus Cristo está chamando para ter compromisso, fidelidade em um relacionamento puro com Ele. Os fariseus, eles criticam Jesus por se associar com pecadores. Aqui, os fariseus são aqueles, eles são os maiores pecadores, se vestem bem, oram na sinagoga com as mãos para cima, dá a esmola, dá oferta e pratica jejum. Então quem não conhece o religioso nessa noite aqui,
no nosso meio, vai pensar: nossa, aquela irmã é uma crente, uma benção, né? Vai olhar e vai falar: nossa, aquele irmão é uma benção, né? Mas nós temos que parar e deixar essa religiosidade de lado. Jesus Cristo quer ter compromisso conosco. E o que que os fariseus fizeram? Eles criticaram Jesus por se associar com pecadores. E o que que isso quer dizer? A religiosidade que exclui ao invés de incluir. Ou seja, aonde nós estamos excluindo muitos que querem entrar para dentro, dizem: se tiver com cheiro de cachaça, expulsa para fora. Se tiver bêbado, põe para fora. Se tiver cheiro na fezes, põe para fora. Isso não é o evangelho de Jesus. O evangelho de Jesus é inclusivo, é para incluir e não excluir. Se você depender do fariseu, não tem salvação para os pecadores. Mas para mim, para você que não é religioso, a partir de hoje, vamos parar de criticar e vamos aceitar e incluir o nosso meio. Eu não estou dizendo que não vai aceitar o pecado. Eu estou dizendo que não vai aceitar o pecado. Irmão Vinícius, eu estou com um pingo de cocaína no bolso. Eu posso sentar e ouvir a palavra? Pode. Senta aí e ouve a palavra. Se a palavra te tocar, tu vai jogar lá fora. Nem o diabo vai usar mais. Joga no bueiro. Irmão Vinícius, eu estou com as vestes de prostituição. Será que eu posso entrar num instituto digno de estar no meio desse povo? Senta, ouve a palavra. Vem. Só que nos dias de hoje está tudo distorcido. Porque nós olhamos feios para aquele que parece, talvez pareça uma mulher vulgar aqui, uma garota de programa, todo mundo fica assim para ela, pressionando ela. Quantas igrejas a gente já não vê isso? A pessoa se sente mal e fala: não vou voltar mais lá. Não vou voltar mais lá. Acorda, você quer ver e não tá, ela está num caveste, num ambiente apropriado, mas vai fazer o que? Vai expulsar? Antes de expulsar e excluir, nós temos que incluir e ganhar. Assim nós teremos que o céu, naquele grande dia, na mesa de Jesus, só tem ex. Não tem essa que nasceu no berço evangélico. Naquele grande dia, haverá ex-traficante sentado na mesa na boda do Cordeiro. Naquele grande dia haverá ex-meretrizes na mesa do Cordeiro. Haverá, aleluia, aqueles extraordinários, aleluia, que roubaram a vida inteira, estarão na mesa de Jesus também. Mas nós devemos fazer o papel de não criticar, mas aconselhar para ganhar o povo e povoar o céu. Os religiosos, eles valorizam a aparência. Está bem vestido? Entra para dentro. Tem um bom emprego? É aqui o seu lugar, entra para dentro. É o melhor tratamento. Tá com um status social bom? É você, senta, vamos, vem. Agora se vê que a pessoa é bem pobrezinha. A pessoa está ali com cheiro de cigarro. E fala: meu Deus, esse cheiro de cigarro. Uma certa vez eu entrei na igreja do Capão Redondo. Aleluia, quando eu cheguei lá, um homem pediu para usar o banheiro. Ele entrou de fora para dentro e pediu alguém que o aconselhasse e dirigisse até o banheiro. Até que eu vi uma obreira velha já, me permito o palavreado, dos cabelos brancos, aleluia. E quando ela viu que aquele rapaz passou por ela no corredor para ir para o banheiro, eu só vi o comentário dela e a reclamação: nossa, aquele cara está fedendo cigarro, aquele homem não devia entrar aqui dentro. Tanto tempo de crente, mas de crente não tem nada. É superficial esse evangelho. Esse evangelho é religioso. Aleluia. Por isso que nós temos que muitos que estão fora, fica difícil de eles ir para dentro, porque não tem testemunho de um cristianismo verdadeiro segundo a vontade de Deus. Então, ao invés de criticar e apontar, vamos passar a aconselhar e ganhar. Ao invés de excluir, jogar para fora, traga para dentro e diz: Jesus te coloca vestes novas, Jesus te purifica, Jesus hoje abre a porta para mudar o curso da tua história. Eles só valorizam a aparência mais do que a compaixão. Chegou com um carro luxuoso, senta na primeira cadeira e, se duvidar, põe até no altar. Chegou andando descalço, já fica meio cismado. Irmãos, Jesus ele vem nos ensinar algo tão glorioso aqui, porque no versículo 31,
Olha, no versículo 30 a gente vemos a crítica daquele que é religioso. E o que tem de religioso hoje não é brincadeira. Religioso é aquele que vive um evangelho superficial. É um evangelho forçado, é mecânico. Eu vou no culto porque eu não estou suportando meu esposo. Eu vou no culto porque eu não tenho nada para fazer em casa. Se Jesus for aceitar qualquer tipo de adoração desse jeito, faz junta, aleluia, muitos serão, aleluia, entrados no céu, de qualquer maneira. Não, nós temos que entregar o melhor para Jesus Cristo. No versículo 31 nós vemos a resposta de Jesus e ele diz: ele se compara a um médico. Ele se compara a um médico. O médico, ele está com os doentes, sim ou não? Tem gente pregando aí que a igreja é um hospital. Não é. Embora Jesus seja um médico, a igreja não é hospital. Se fosse, vinham de fora, seriam curados e metiam marcha. Se fosse hospital, que ninguém mora no hospital. Embora tem gente que mora no hospital por ser abandonado e não ter ninguém, como um que eu já conheci. Aqui não é um hospital, porque se fosse nós seríamos curados, sarados, e ele fala: pode ir embora que tu já está bem, não tem mais nada. Aleluia. Só que ele se considera um médico. Olha aí, versículo 31. O médico está com os doentes, e ele diz: não com aqueles que estão saudáveis. Então quem olha de dentro para fora diz: essa pessoa nem merece estar no nosso meio. Essa pessoa não devia estar aqui no nosso meio. Aqui não é âmbito para ela. O âmbito dela é o boteco, é o bar, é a esquina, é a mesinha de caça-nique, de snook. Não, Jesus Cristo veio pagar o preço justamente para aqueles que se encontram doentes às portas fora. É justamente esses que Jesus veio buscar, porque a sua presença entre aqui os pecadores é uma missão de cura espiritual, não física, embora ele cura fisicamente também. Só que Jesus visa o que é espírito. Aquela enfermidade que está sufocando a alma daquela pessoa, por ponto de ela dizer: eu tenho que comprar uma corda, amarrar no teto e pôr o pescoço, subir no banco e me soltar para ver se eu mato o que está tentando me matar. No que está tentando se suicidar, ele não está querendo se matar, ele está querendo matar o que está matando ele. Então, ao invés de a gente acabar expulsando para fora, acabar excluindo, acabar fazendo vista grossa, vamos passar até a ótica do Evangelho de Jesus Cristo e dizer: bem, entra para dentro, Jesus tem uma mensagem no teu coração. Vamos lá naquele culto, Jesus está barato com você. Passa de bermuda, vem de calça, vem descalço, vem do jeito que tiver, mas depois que receber a palavra, tenha certeza que do jeito que está, não irão permanecer. Então o problema daqueles que não enxergam que são religiosos, eles pensam: está fedendo a fezes, fica aí da porta fora. Não, ele pode ter vindo a primeira vez fedendo fezes, mas depois daquele culto, Deus pode mudar todo o curso da história dele. No outro dia, ele voltar de terno e gravata limpa. Pode vir com pino de cocaína, que nem um rapaz que aceitou Jesus uns domingos atrás, um morador da frente, pino de cocaína no bolso ele estava. E ele falou: será que eu posso ir lá? Eu falei: você deve ir lá. É lá que é o seu lugar. O seu lugar não é ir na biqueira a madrugada toda, ficar aqui num zumbi acordado. É lá que você tem que ir. Jesus está te esperando, é lá. Não é na biqueira que Jesus está te esperando. Não é no bar que Jesus está te esperando. Vai, porque Jesus vai falar contigo. Até que ele ficou do outro lado da rua, naquele dia ali, naquela parede verde. Ele ficou de lá ouvindo, até que eu vi ele daqui. E ele pegou e pensou assim: já que ele me chamou, ele citou até meu nome na pregação ali, eu estou do outro lado, ele está falando de mim, eu vou lá porque aquele lugar vai me receber, o meu nome vai ser escrito muito na vida. Jesus vai mudar o curso da minha história, e hoje eu não tenho mais aquela pessoa. No versículo 32 nós vemos o propósito da missão de Jesus. Jesus veio especificamente para aqueles que estão aí, abandonados, sujos, enfermos espiritualmente.
Os religiosos de hoje em dia, foi que num dia eu estava na vigília do Parque Figueira Grande. Não tenho medo de falar, é testemunho. Até que eu cheguei lá, já estava cheia a casa. Se eu não me engano, era vigília de obreiros e pastores. Já tem um tempo já. Mais de 1 ano e meio, por aí. Até que eu entrei naquele lugar, Jesus chamou minha atenção e falou, fica em pé. Aí tinha só um lugar específico para me sentar. Eu falei, Jesus, se eu não pegar aquele lugar, eu vou ficar com uma perna em pé. Eu não estava capaz de dizer. E Jesus falou para mim, fica perto da porta. E a porta, quem sabe que tem umas portas dessa de vidro também? Até que eu fiquei na porta tentando entender o mistério, olhando o ambiente, cheio de obreiros, cheio de pastor, cheio de pregador, cheio de evangelista, cheio de missionário, cheio de tudo. E tentando entender o mistério. Fiquei na porta até que eu fui mais para perto da porta, e a porta estava fechada, o ambiente estava um calor. Eu, meu Deus, que não abre essa porta. Deus está pegando fogo aqui dentro. E em pé, com 2 moletas, uma perna. Até que eu entendi o mistério, porque quando eu olhei para lá, vinha vindo um homem, um morador de rua. Ele parou de frente com a porta de vidro do lado de fora. Os obreiros estavam tipo de segurança, um de um lado e outro do lado de dentro. Olharam para ele e viraram o rosto, tipo, aqui não é ambiente para você entrar. Até que Jesus falou no meu coração e eu fiquei encarando ele de dentro para fora. E ele ficou olhando para mim. Aí eu fiz sinal com ele, quer entrar? Ele ficou meio assim, falei, quer entrar? Aí já abri a porta, ele pegou e vinha entrar, ele parou no meio da entrada e não entrou. Eu falei, entra para dentro, quer assistir o culto? Até que ele disse, quem é você? Eu falei, eu não sou ninguém, eu estou te convidando, você quer ouvir o culto? Até que ele tentou ainda me desmerecer. Até que eu tive que ter paciência. Porque se eu poderia ser outro, eu podia falar, vim convidar o cara, os obreiros não queriam deixar, eu pus o cara para dentro e o cara ainda estava me desmerecendo. Deixa ele para lá. Até que Deus falou, convida mais uma vez. Eu convidei. Nesse que eu convidei ele para entrar, ele entrou. Quando ele entrou, eu falei, ó, Jesus está mandando orar por você. Ele falou, mas quem é você? Eu falei, não sou ninguém. Eu não sou ninguém, mas sou uma pessoa que eu quero orar por você. Eu posso orar por você? Eu mal levantei a mão, aquele homem caiu possesso no chão se batendo. A vigília parou inteirinha. O obreiro ficou olhando, os pastores ficou olhando, todo mundo ficou olhando, ficou pensando. Aí tem o fogo do Espírito Santo de Deus. Aí tem Deus no coração, sabe por quê? Se depender de obreiro e de pastor, ele tinha ficado ela do lado de fora. Jesus mandou entrar e revelou. Hoje mesmo Satanás ia te matar menos de 150 metros. Mas hoje Jesus te trouxe aqui para te trazer a libertação, expulsar o espírito da morte e escrever o teu nome no livro da vida. E detalhe, eu pulei aqui e não disse. Mas, sabe aquelas pessoas que te olham como se fosse ninguém? Eu gosto disso, como eu amo isso. Você chega num lugar que as pessoas ficam assim, tipo, te olhando assim, pensando assim, isso aí não é nada, né? Até que Deus pega e fala, eu vou honrar no meio de todo mundo para todo mundo. Gente, obreiro lá sem vergonha, sem Espírito Santo, sem nada. Uns obreiros aí que é tudo conhecido, você deve conhecer, estava lá na porta, não queria deixar entrar depois que viu o mistério acontecer. Deus jogando o espírito da morte por terra, eles sendo libertos no meio daquela vigília por alguém que era improvável. Eles passaram vergonha, cara. Deus mesmo assim, Jesus. E detalhe, quando eu entrei, ninguém me cumprimentou. Só foi o cara assim, expulso do demônio. Deus operou um milagre lá e se bateu no chão até umas horas. Até que mandou sair, que é difícil, né? Você fala para expulsar, você não tá aquele barulho todo de som lá. Até que saiu. Depois disso, aí eu fiquei no meu canto. Aí os obreiros, não, Pai Senhor, Pai Senhor. Sem vergonha. Aleluia, Jesus. Voltando para o texto. Jesus se compara a um médico. O médico está com os doentes, não com os saudáveis. Ou seja, Jesus comendo na mesa com pecadores, para religioso é um absurdo. Como que Deus vai sentar com prostituta na mesma mesa? Como que Deus vai sentar com traficante e vai falar, está estranho isso aí, hein? Não está estranho não. Jesus Cristo, ele não vem para se contaminar. Ele não vem para se corromper.
Ele veio para salvar os pecadores e trazer uma boa reflexão para eles terem no seu coração o verdadeiro arrependimento. Aleluia. E é sobre isso essa mensagem também. Sobre o arrependimento. No versículo 32 nós vemos o propósito, a missão de Jesus está dessa forma. Jesus veio chamar os pecadores ao arrependimento. Quem aqui não é pecador, hein? Aleluia, Eu lembro de Deus. uma história onde na lei de Moisés apanharam uma mulher em adultério, até que carregaram ela até Jesus. Jesus estava lá. Vamos levar até Jesus, porque segundo a lei de Moisés, pegar adultério tem que matar na hora. Apedreja, sufoca, pisa na cabeça, forca, tira a vida dela. Levaram até Jesus a mulher. Até que está aqueles monte de religioso, talvez é de placa de denominação, talvez dirige igreja, talvez é pregador, é missionário, é evangelista, mas é religioso. Porque se pegam em adultério, de vez de aconselhar, vai apedrejar para tentar matar. Oh, Jesus do céu. Aí quando leva aquela mulher até Jesus e diz: na lei de Moisés ele falou que se for pego em adultério, apedreja na hora, mata na hora. E o que o Senhor diz? E aí, podemos matar? Até que Jesus diz: se alguém dentre vós, Jesus não se incluiu. Se ele falasse se alguém dentre nós, aí ele tinha que apedrejar porque ele não tinha pecado. Se alguém dentre vocês não tem pecado, pode começar a tirar a primeira pedra. Sabe o que aconteceu? Naquele momento, foi saindo os mais velhos. Sabe por que saiu os mais velhos primeiro? Porque os mais velhos já eram conhecedor mais nato, mais profundo, de mais tempo na presença. Logo perceberam que estava errado na conduta e falou: já deixa eu sair de filme em primeiro lugar, que depois ninguém vai notar que eu estava nesse bolinho podre. Aí vai sair mais velho, vai sair mais novo, vai sair, até que não ficou ninguém, só a mulher e Jesus. E a mulher? Cadê os seus acusadores? Tem ninguém. Tem não? Você vai na apedrejar? Não. O que você vai fazer? Eu vou te direcionar segundo o Espírito Santo. Vai, mas a partir de hoje não peque mais. Se tivesse mais o ministério aplicado com a vontade de Jesus, teria menos pessoas desviadas para fora. Porque a grande maioria de pessoas desviadas para fora é a falta de sabedoria do lado de dentro. Porque ao invés de aconselhar e ganhar, apedreja, ponto e exclui. E ainda até para dizer: se sair um, Deus manda 10. Aleluia. Não cuidou nem de um, vai cuidar de 10. Jesus está dizendo que vai atrás daquela ovelha perdida. É Ele mesmo que deixa as 99 no aprisco e vai atrás da que se perdeu. E quando ele acha, ele põe no ombro e leva para a cidade, chama todos os vizinhos e diz: hoje vai haver festa, porque eu encontrei a ovelha perdida. Aí hoje eu entendo. Tem tanta gente despreparada porque é a causa que Deus não permite pessoas serem curadas pelo ministério de outras. Por quê? Porque se Deus permitir uma pessoa que toma ceia, pega a palavra, tem muito tempo de crente, que caiu no adultério, e confessar para o irmão para pedir ajuda, ao invés de ajudar, vai expulsar para fora. Graças a Deus que nós devemos ter, ou melhor, graças a Deus permitiu ter um ouvido sensível à voz de Deus. Quase todos os dias Deus envia pessoas confessando seus pecados e dizendo onde estava a falha. Irmão Vinícius, eu sou pregador, eu sou isso, eu caí na recaída, cheirei cocaína essa madrugada todinha. Eu contei para alguém? Aconselhei, exortei, repreendi e disse: agora você já caiu, não tem como voltar. Não tem como voltar 10 graus do relógio para trás. Só que você vai fazer o seguinte: se levanta, vai e não peca mais.
Aleluia, Deus. Se tivesse mais gente, porque o primeiro membro do corpo que é movimentado quando alguém sabe que alguém pecou é a língua. Se o primeiro membro do corpo que fosse movimentado quando soubesse que alguém pecou fosse a mão, tinha mais gente erguida do que caída. Porque o primeiro membro e o mais fatal do corpo que é movimentado é a língua. Preta, desse tamanho assim. Mas não vou gravar. Quem já comeu assado aqui? Já viu? É grande. É uma coisa terrível. Porque se movimentássemos a mão ao descobrir que alguém está caído, tinha gente mais erguida do que caída. Acho que vocês não estão entendendo. Mas a primeira parte que movimenta é a língua. Passa para um, aquele não aguenta segurar porque o babado é forte. Aí passa para o outro. Aí o outro passa para o outro. Aí passa para o outro. Aí quando descobre que todo mundo está sabendo qual é o destino daquela alma. Como que a alma vai permanecer no nosso meio e descobrir que todo mundo está sabendo? Quem tem que saber é Jesus, o homem pecador, imundo, não tem a possibilidade alguma de salvar ninguém. Ele sobe falando para o outro, mas pode fazer o quê? Ajudar, não conseguiu estender a mão e tirar do chão, mas movimentou a língua. Falou, disparou, acabou. É por isso que tem muitos lá que era missionário e está lá no crack agora, arruinado. Não estou generalizando. Tem casos e casos, tem casos de pessoas que estão lá. Outros, a maioria, por causa da falta de sabedoria que tem no nosso meio. Jesus, ele diz: eu não vim chamar o justo, mas sim os pecadores ao arrependimento. Aleluia. Se tivesse mais mensagem como essa, todos os dias. Hoje em dia as mensagens são triunfalistas, mensagem emocionalista. Coloca um teclado lá, a pessoa até chora, mas no outro dia está no adultério de novo. Coloca ali um som ali, canta, ou pega uma mensagem aqui que vai tocar um emocional. Jesus não quer ver o seu emocional, ele quer ver o seu espiritual, o seu caráter. É isso que ele quer moldar em mim e você. Porque se eu fosse escolher como esses pregadores famosos, que tem, não vou nem falar esses alunos muito conhecidos, mas vou falar da nossa região aqui, que prega em vigília, congresso. Se eu fosse pregar como eles, eu fazia a gente chorar aqui nessa noite. Aleluia. Quem quer chorar nessa noite e no outro dia está na mesma cerveja-se? Sim, Jesus. Jesus quer mudar por completo. Jesus quer trazer um avivamento e a mudança de caráter. Sim. Jesus quer mudar por completo. Jesus não quer um evangelho superficial. Ele não quer, aleluia, um evangelho que fica ali com Jesus Cristo, mas não se entrega para ele por completo. Hoje ele quer que nós entregamos o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito, tudo o nosso ser por completo. Aleluia, glória a Deus. Afinal de contas, ele veio atrás dos pecadores, das quais Romanos capítulo 3 vai dizer: pecamos e estávamos destituídos da glória, mas até que ele veio e pagou o preço para nos restituir, nos comprar e nos trazer de volta para ele. Aleluia, Jesus. Ai, se Jesus não tivesse pagado o preço, não tinha ninguém aqui, nem que nasceu em berço, nem que tem de 40 anos, não tinha ninguém aqui. Ninguém. Porque nem tem ninguém aqui que é perfeito. Eu não sou melhor que você, vocês não são melhor que eu. Só que nós precisamos entender que as almas estão lá fora e Jesus veio principalmente para elas. Para nós, para elas. Eu creio que nem todo aqui nasceu em berço evangélico. E nascer para ser evangélico não é título nenhum. Nasceu com pecado mesmo. Depois do pecado de Adão, todos estavam mortos espiritual. Todos estavam destruídos e eram inimigo de Deus antes de Jesus pagar o preço na cruz. Mas nós devemos entender que Jesus, ele está procurando os doentes, os cansados. Se o Mestre, o nosso Senhor, que pagou o preço por nós, está procurando os cansados, por que nós não devemos procurá-los também? Se o Evangelho fosse povoar somente aqueles que querem morar sozinhos no céu, o céu iria estar vazio. Porque eu busco só para mim, não consigo enxergar a dor do meu irmão que está do lado, não consigo enxergar aquela irmã que está sofrendo do lado, e nem sequer quer estender a mão e se preocupar. Só que na lista das obras, no livro das obras, tudo está relatado. Mas vale a gente cumprir o ofício que Deus deixou a nós
do que a gente chegar naquele grande dia e ele disser: eu dei a sua mão para você fazer e você não fez. Agora tu está querendo entrar? Está querendo entrar? Tu achou que o céu era só ser um evangelho egoísta? Só pensou no teu nariz? O próximo, você falou, o próximo, deixa o próximo lá. Aí quer povoar o céu, quer morar no céu? Como? De que jeito? Aleluia. Nós devemos se posicionar. Se posiciona, você que não está firme, procura ficar logo. Jesus tem algo a colocar na tua mão que você possa fazer a Ele. Se eu não ganho alma aqui hoje, eu já ganhei ali, antes de entrar aqui. E antes de entrar ali, de ganhar aquelas dali, da esquina aqui, ganha lá embaixo também. Aleluia. Dentro do ovo, dentro do trem. Glória a Deus. Ai, Jesus. Aleluia, Deus. O cara está tão inflamado em nosso meio que está sufocando a semente. Os interesses espiritual nenhum. Interesse pela carne muito. Nem dorme, ficar de madrugada, acordar. Aleluia, Jesus. À beira da visão racial. Coisa que não agrega, não edifica, não tem nada a ver com o céu. Mas agora, para se interessar nas coisas que são de Deus, custa. É por isso que muitos são chamados, mas muitos poucos é que são os escolhidos. Então, nessa mensagem, a qual Jesus quer trazer ao meu e seu coração, que Ele veio especificamente chamar os pecadores ao arrependimento, não para confirmar os justos em sua própria justiça. Aleluia, Jesus. O Evangelho é uma mensagem da graça, a qual, para quem reconhece a sua necessidade. Se você pregar e não quiser, aí é o problema dele. Mas devemos alertar e dizer: Jesus está procurando os pecadores que querem se arrepender dos seus pecados. Não quer se arrepender, não é por força nem por violência. Quer ir para o inferno? Vai para o inferno. Eu não sou Deus para salvar ninguém e falar: não, você vai para o céu? Sim! Engraçado que quando me converti eu era assim. Queria fazer converter na marra, na força. Vai. Aleluia. Sei lá. Só que até eu entendi que estava errado. Não pode forçar ninguém a nada. Quer, não quer. Vou ficar chupando o dedo depois. Nós devemos entender: o Evangelho é uma mensagem da graça para aqueles que reconhecem a sua necessidade. Nós devemos estar dispostos a aproximar aqueles que estão lá, lá fora. Um dia que você vê alguém, toma coragem de falar: Jesus te ama. Quer ouvir uma palavra? Eu vou abrir a Bíblia, Deus vai falar pelo menos uma palavra no seu coração. Porque vale a pena, irmãos, a gente dedicar para que aqueles que estão lá não percam a vida de vez, mas sejam restituídos e salvos para morar no céu com aqueles que Deus também chama. Aleluia. Em cima dessa mensagem, o verdadeiro evangelho e cristianismo, ele é inclusivo e cheio de compaixão. Se eu excluo, eu não tenho nada a ver com Jesus e nem vou morar no céu. Tem que incluir. Também não vou falar que não vai incluir aqui, vai virar aqui uma balada gospel. Nós temos que incluir no sentido de acolher. Vem. Está sem dormir? Vem, senta, fica quietinho. Quando acabar, você recebe oração, vai embora para casa. Nós devemos reconhecer a nossa condição de pecadores também, porque isso é o primeiro passo para a nossa salvação. Não é só quem está lá fora que está precisando, nós principalmente aqui dentro. Tem gente que está dentro e está mais desconcertado que está fora, porque conhece. E vai haver mais rigor para aqueles que conheceram e não viveram, do que para aqueles que não conheceram e estão lá fora. Sabia disso? Mais vai ser castigada. Sodoma e Gomorra vai corrigir essa terra, que está pior do que eles. Deus falou: essa geração está passando de Sodoma e Gomorra, está pior. Sodoma e Gomorra vai julgar essa terra futuramente, segundo a palavra de Deus. Que a gente possamos entender que somos pecadores e Deus está em busca não daqueles que querem se apresentar com aquela máscara, com aquela roupagem que não tem nada a ver com ela.
Jesus está procurando aqueles que se arrependem e confessam os seus pecados. Amém? Amém? Diante dessa oportunidade, eu gostaria de perguntar: aonde está alguém que gostaria de dar um passo para Jesus? Alguém que não aceitou Jesus? Quer aceitar Jesus? Dá um sinal com a tua mão. Alguém que ainda não aceitou? Tem alguém no nosso meio para dar um passo a Jesus? Ou todo mundo já está na bênção? Todo membro de ceia? Graças a Deus. É? Não tem ninguém? Pode bater palmas para Jesus. Santo é o Senhor. Amém, meus irmãos? Já fizeram a oferta da casa do Senhor? Se põe de pé, então pega o seu melhor para Jesus. Aleluia, Deus. Pega o seu melhor para Jesus. Se põe de pé. Pai, aqui estão os ofertantes, dizimistas, contribuintes, mantedores da tua obra. Visita mesmo, Senhor, cada um em sua necessidade, suprindo elas, suprindo todas elas, em nome de Jesus. Amém. Pode depositar na salva de Deus. Davi falou: e nada me faltará. Davi falou: e nada me faltará. Não faltará, não faltará. E nada me faltará. E nada me faltará, mas o Senhor é meu pastor. Amém. Aqui está o voto. O sangue de Jesus tem poder. Ele é apenas aqui ainda, é apenas um envelope. Mas quando você pega a hora a Deus e faz um voto com Deus, vira um propósito. Pega com fé. Faz um propósito com Deus, que Deus é o maior interessado em realizar propósitos. Eu creio que muita gente já contaram, né? Bênçãos através desses votos feitos. Que não é o voto, nem muito menos o dinheiro, é a fé. Amém? Pega assim isso, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Presta atenção, no nosso meio tem uma pessoa que Deus me falava que você tem sentido o cheiro de cachaça e você tem sofrido muitas fraquezas a respeito do vício. E o vício como esse de cigarro. O inimigo, ele tenta contra a tua vida todos os dias. Você tem sentido o cheiro quando você não tem bebido. E até mesmo o cheiro do cigarro quando tu não tem fumado. Jesus Cristo que diz para você que se você crer, Ele traz a libertação sobre a tua casa a partir dessa noite. Cadê essa pessoa? Quer? Poderia dizer que ela não é. É outra pessoa, é uma irmã. Amém? Quer? Pode tomar posse em nome de Jesus. E também tem uma pessoa que você tem muitas preocupações a respeito da sua família. E essas preocupações têm feito com que você ficasse muito pensativo. É pensamento que vai, é pensamento que volta. E muitas das vezes o inimigo com setas tem tentado contra a tua fé para fazer com que você viesse naufragar. Até mesmo ficar muito fraco ao ponto de desistir de começar a vir ao culto, de começar a fazer algo para o Senhor. Mas Jesus diz para você: aguarda, porque eu sou Deus que eu prometo, eu sou Deus que eu cumpro. Glória a Deus. Não. Isso, toma posse da tua vitória. Em nome de Jesus. Jesus está visitando o quadril de uma pessoa aqui. É como se eu estivesse vendo que esse quadril, os ossos estão tão fracos que ele está querendo trincar. Está querendo o osso
como se fosse descolar, desfazer. Só que Jesus é o Deus do livramento, porque se isso acontecer, a gente sabe, né, que muitas coisas podem acontecer, é cadeira de roda, é cama, ou a pessoa não anda mais, ou vai ter que pôr um negócio que talvez certa idade também já não cola mais, já fica perigoso. Só que Jesus é o Deus do livramento nessa noite. Poderia dizer que ela não é, toma posse da fé. Cadê essa pessoa? Aleluia, toma posse da tua vitória. Em nome de Jesus. Aqui tem no nosso meio, glória a Deus, uma jovem. E Deus falava no meu coração enquanto eu ministrava essa palavra, que você precisa vigiar um pouco mais. Jesus tem visto aproximações a qual não é do agrado dele, até mesmo conversas que é do agrado do Senhor. Jesus disse: se você de fato quer a tua bênção, lute para ter ela de uma forma legal, porque senão acaba perdendo a bênção por falta da vigilância. Cadê essa pessoa que vai receber a vitória? Aleluia, Jesus. Quer? É uma jovem. Poderia dizer que ela não é. Não. É jovem. Quer?